Pessoal, bom dia! Bom dia, segundo ano enfermagem. E hoje nós vamos dar aí continuidade na nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana Básica. E hoje vamos estar falando sobre o sistema articular. Então, antes da gente começar a nossa aula, é muito importante a gente entender o que é articulação. Articulação é a mesma coisa de juntura. São as nossas juntas, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, fulano de tal tá com dor na junta, ou seja, tá com dores nas articulações, tá? Pessoal, as articulações, elas são as uniões funcionais entre os ossos do nosso esqueleto. E tem como função aí principal permitir que os ossos eles entrem em contato uns com os outros e vai permitir também a mobilidade desse indivíduo. Então, a gente só vai conseguir andar, só vai conseguir fazer as nossas atividades porque a gente tem um sistema articular que vai proporcionar essa mobilidade. Então, nós temos três principais articulações do nosso corpo, que são as articulações móveis, semimóveis e as imóveis. Pessoal, as móveis são chamadas também aí de articulações verdadeiras. Por quê? Porque essas articulações, elas permitem movimentos amplos, né? Então, a gente consegue se locomover com mais intensidade. Por exemplo, nós temos a articulação do nosso joelho, do nosso cotovelo. Então, isso aí são articulações móveis. Já as articulações semimóveis, elas vão possuir tecidos que são de fibrocartilagem e são os ligamentos, tá? Então, nós temos aí as articulações invertebrais, considerada, tá? Vamos ter também, por exemplo, as articulações entre a tíbia e a fíbula, né? São articulações que a gente não tem muito movimento. Então, a gente vai considerar como semimóveis. Outro exemplo aí são as articulações do disco intervertebral na nossa coluna. E nós vamos ter o terceiro tipo de articulação, que são as imóveis, tá? Essas articulações, elas possuem tecido também cartilaginoso ou fibroso. Então, elas impedem quase completamente o movimento aí do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, a gente considera como articulações do crânio, tá? São articulações aí imóveis. Então, pessoal, o sistema articular, né, quando a gente fala, ele é o conjunto de várias articulações que a gente tem no nosso corpo. E a artrologia é o estudo dessas articulações, né? Para a gente conhecer aí a função, os tipos, os nomes. E nós vamos ter a cinesiologia, né? Que é a ciência que tem como enfoque a análise dos movimentos do corpo humano. Foi o que eu falei. Para a gente realizar os movimentos do nosso corpo, a gente precisa de articulação. Então, a cinesiologia, ela estuda exatamente esses movimentos que a gente tem. Então, pessoal, o sistema articular ele é dividido em alguns grupos, tá? Os grupos de acordo com a sua estrutura, ou seja, a estrutura dessas articulações, e em relação à mobilidade do nosso corpo. Então, nós vamos ter articulações fibrosas, também chamadas de sinartroses ou articulações imóveis, articulações cartilagíneas, também chamadas de anfiartroses ou com movimentos limitados, tá? Que no caso aí a gente considera articulações semimóveis. E nós vamos ter articulações sinoviais, que são chamadas também de diartroses, ou articulações de movimentos amplos, né? Que no caso aí a gente considera aquelas articulações mais móveis, né? Que a gente consegue movimentar melhor. Então, pessoal, de acordo com a classificação, nós temos aí as articulações fibrosas, né? Ou também chamadas de imóveis. Então, são articulações que vão ter como elemento o tecido conjuntivo fibroso. E a maioria dessas articulações a gente encontra no nosso crânio. Então, a gente sabe que no nosso crânio, a gente tem uma articulação que não mexe, que não tem mobilidade.
Então, ela é praticamente ausente. Então, a maioria das articulações do nosso crânio são assim. E aí, dentro dessa classificação de articulações imóveis, nós vamos ter as sindesmoses, as gonfoses e as suturas, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Então, pessoal, nós temos as articulações fibrosas, sindesmoses, tá? A gente vai encontrar elas no nosso antebraço e na nossa perna. No antebraço, a gente vai ter dois ossos principais, né? Que vamos ter o rádio e a una. E entre o rádio e a una, nós temos uma membrana interóssea, né? Então, essa membrana é considerada uma articulação, tá? É uma sindesmose rádio-unar. E aí, nessa outra figura à direita, nós temos também a nossa perna. E na perna, nós temos os dois ossos principais, que é a tíbia e a fíbula. E entre a tíbia e a fíbula, nós vamos ter também uma membrana interóssea, chamada aí de sindesmose tíbio-fibular. E essa membrana é considerada articulação. Então, nós vamos ter tanto aqui na nossa perna, quanto no nosso antebraço. Articulações fibrosas, né? Ainda falando sobre elas, que são as imóveis. Nós vamos ter as gonfoses. As gonfoses, pessoal, são articulações fibrosas entre os alvéolos dentais da nossa maxila e da mandíbula, né? Em relação aos dentes. Então, pela figura, nós vamos ter também articulação nessa região, nos alvéolos dentais. Então, pessoal, as gonfoses, né, elas são articulações fibrosas que, como eu falei, vão servir para fixar os dentes, né? Fixa os dentes dentro dos alvéolos dentários, né? E a gente não percebe nenhum tipo de movimento, a gente não tem, tá? Então, isso aí vai acontecer durante a troca de dentes, né, em crianças, tá? Ou quando o idoso está muito enfraquecido, né? Algumas doenças que vão afetar as articulações. Então, a função principal das gonfoses é amortecer os impactos da nossa mastigação, tá certo? Nós vamos ter, ainda falando sobre as articulações imóveis, as fibrosas, nós vamos ter as suturas, tá? Essas suturas a gente encontra no nosso crânio, tá? O crânio, a gente vai ter diversos ossos craniais e ossos da nossa face, e esses ossos, eles estão interligados por meio de suturas, tá? E aí a gente considera como articulação imóvel também. E aí, pessoal, nós temos aqui, eu coloquei até uma foto para que vocês entendam, que nós temos as suturas planas, tá? Suturas planas dentro da classificação da articulação fibrosas, né? Articulações imóveis. Então, nessas suturas planas, nós temos uma união, como se fosse uma linha retilínea, né? E aí nós temos dois tipos principais de articulação. Nós temos a internasal, ou seja, essa articulação dessa figura, que vai mostrar aqui uma articulação entre os ossos nasais, tá? Mais ou menos aqui no meio tem uma linha, uma sutura. E nós temos a interpalatina, que não dá para ver nessa foto, mas se a gente virar o crânio ao contrário, a gente vai conseguir visualizar uma linha passando no meio entre o palatino, tá? Que também é considerado sutura plana. E aí, pessoal, nós temos as suturas escamosas, que ainda faz parte aí das articulações imóveis. Esses tipos de sutura, elas ficam localizadas, por exemplo, aí no crânio, tá? Então, no crânio, nós temos aí dois ossos em conjunto. Nós temos aí as têmporas, que ficam nas laterais do nosso crânio, que são esses ossos, e nós temos o osso parietal, tá? Então, por isso que se chama o nome da articulação temporoparietal, tá certo? Então, é essa articulação aqui, ó, essa sutura que tá ligando entre os dois ossos. Uma dica muito importante para a gente aprender nome de articulação é a gente saber o nome dos ossos. A partir do momento que a gente sabe o nome dos ossos, a gente consegue definir a articulação, porque geralmente é o nome do osso, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho as têmporas e tenho o osso parietal. Então, o nome da articulação é temporoparietal.
Então, ainda falando também aí, né, sobre articulação imóvel, nós temos as suturas serreadas, né, como se fosse uma serra, tá? E aí nós temos, bem no meio dos ossos parietais, nós temos essa sutura, tá? Ligando aí os dois ossos, tanto o parietal direito quanto o parietal esquerdo. E a gente chama de articulação interparietal, que é uma sutura serreada, considerada. É uma articulação. Nós temos também suturas esquindilese, tá? Também chamado de cunha, né? Sulco. Então, eles vão apresentar uma superfície óssea. Então, nós temos aqui pela figura, né? O osso do esfenoide, tá certo? Então, nós vamos ter sutura esfenoide e a sutura do vômer. O vômer, ele fica entre os ossos nasais, no meio. Então, só para mostrar aqui para vocês, aqui eu tenho um crânio de um recém-nascido que ainda está se formando, os ossos ainda apresentam articulações que ficam mais fáceis da gente visualizar, tá? Então, nós temos os ossos frontais, né? O osso parietal, um de cada lado, e mais embaixo na base do crânio, o osso occipital. Então, nós vamos ter as suturas, né? Sutura coronal, que é essa aqui, essa linha. Sutura sagital, lembra que a sutura sagital ela fica, né, entre os parietais, que também a gente chama de interparietal, e nós vamos ter a sutura lambidoide, tá? Que fica mais embaixo aqui na base do crânio, certo? Então, agora falando da outra articulação, que é a articulação cartilagínea com movimentos limitados, que são as semiarticulações, tá? O tecido a gente vai ter cartilagem, que a gente chama de sincondroses ou sínfises. Então, as sincondroses, né, elas fazem parte aí de movimentos limitados, né? Não é todo movimento que a gente consegue fazer com essa articulação. Então, ela tem uma cartilagem hialina, tá? Conhecida também como articulações temporais, que com o tempo, né, elas desaparecem depois que esse indivíduo ele cresce. E aí nós vamos ter dois tipos, que é a articulação esfeno-occipital ou esfenobasilar, né, que está na base do osso esfenoide, juntamente com o osso occipital, que é justamente essa sutura dessa figura. Então, as sincondroses, a gente pode considerar aqui as articulações do manúbrio external, né? Articulação manúbrio external, ou seja, ela está associada aqui ao osso do manúbrio, tá? Com o osso externo. Tem a articulação manúbrio external. Então, aqui nós temos as articulações sinoviais, também chamadas de diartroses. Esse tipo de articulação, ela vai apresentar movimentos amplos, tá? E o líquido que a gente encontra nessas articulações é a sinóvia, ou líquido sinovial, tá? Então, a maioria das nossas articulações, a gente vai ter essas articulações sinoviais. Então, pessoal, a articulação do nosso joelho, na maioria das vezes, né, a gente tem a articulação aí sinovial. O líquido sinovial é como se fosse um líquidozinho transparente, que ele vai banhar as nossas estruturas articulares e banhar os nossos tendões também, tá? Ele é como se fosse uma espécie de lubrificante natural das nossas juntas, que vai permitir aí o deslizamento, né, para evitar aí o desgaste, o atrito entre os ossos, principalmente o joelho. Então, é como se fosse uma espécie de lubrificação. Então, pessoal, nós temos também aí as sínfises, tá? Então, uma das articulações principais que a gente tem aí no nosso quadril, né, no osso da pelve, é a sínfise púbica, tá? Então, nós temos aqui, ó, nessa foto a gente consegue ver essa articulação. Então, são articulações de fibrocartilagem, são mais fortes, aguentam mais o impacto, vão servir como amortecedores e são chamados aí de sínfises. Então, quando a gente fala aí também de movimentação, a gente percebe que a articulação ela é monoaxial, biaxial e triaxial. Então, a monoaxial são articulações que vão realizar apenas movimentos em torno de um único eixo. Então, por exemplo, são
movimentos de flexão e extensão. E aí a gente tem como exemplo aí a articulação do nosso cotovelo, né? A articulação do nosso cotovelo, ela realiza movimento em apenas um único eixo, que vai envolver que ossos, né? Vai envolver o osso do húmero, vai envolver a una e vai envolver o rádio. Então, nós temos praticamente duas articulações, né? A húmero unar e a húmero radial. Então, ainda falando aí das sinoviais, nós, como eu tinha falado, é a monoaxial, né? Então, nós temos a articulação das falanges, tá? Dos nossos dedos. Então, entre os nossos dedos, a gente vai ter a articulação que vai realizar os movimentos, que a gente chama aí de monoaxial. Então, outra articulação aí monoaxial, a gente vai ter a articulação acromioclavicular, ou seja, a gente vai ter a articulação do acrômio da escápula junto com a clavícula. Então, a gente chama aqui de articulação acromioclavicular. Então, ela só realiza um único movimento em torno de um único eixo. Nós temos quanto à movimentação as biaxiais, que são movimentos em torno de dois eixos. Então, a gente pode realizar movimentos aí de extensão, flexão, adução e abdução. Então, são as articulações do punho, tá? Então, no punho a gente vai ter essas articulações. A articulação carpo-metacárpica do polegar. Carpo-metacárpica do polegar, tá? Então, nós vamos ter aí uma articulação biaxial, que vai realizar movimentos em torno de dois eixos. A articulação metacarpo-falângica, que vai envolver aí os ossos do metacarpo e os ossos da falange, que é biaxial também. E aí nós temos as articulações triaxiais, que são movimentos em torno de três eixos. Então, nós vamos ter flexão, extensão, abdução, adução e rotação. São as articulações do ombro e do quadril. São essas articulações. Como a gente está vendo aqui, são todos os movimentos, né? Que a gente consegue realizar, tanto do quadril quanto do ombro. Então, no ombro, pessoal, nós temos a articulação acromioclavicular, tá? Essa região. E nós temos mais embaixo, que é a articulação gleno-humeral. Então, a articulação do ombro, nós vamos ter aí externoclavicular. Por quê? Porque vai pegar o osso do externo com a clavícula, né? Essa articulação aqui, ó. Vamos ter acromioclavicular, por quê? Porque vai pegar o osso do acrômio com a clavícula, né? Acromioclavicular. E a glenohumeral é a cavidade glenoide, que vai encaixar aí a cabeça do húmero. Então, é a glenohumeral. Ok, gente? Essas são as articulações do ombro. Então, nós temos as articulações do cotovelo, que é a húmero unar, húmero radial e a radio-unar proximal. Então, essas articulações, elas vão possibilitar movimentos aí, como eu tinha falado, né, de flexão e extensão, ou seja, movimentos biaxiais, e são responsáveis pelos movimentos do antebraço. Então, aqui a gente está vendo dois tipos de ossos que fazem parte do nosso antebraço, que é o rádio, que é esse osso aqui, tá? O rádio, e nós temos a una. Então, a junção do rádio com a una, a gente vai ter uma articulação nessa região aqui. Então, a articulação rádio-unar proximal. Proximal por quê? Porque está mais próximo do crânio. Então, nós vamos ter também articulações do punho e das mãos, tá? Então, nós vamos ter aí radio-unar distal, radiocárpica, carpo-metacarpiana, metacarpo-falangiana e a interfalangiana. Todos esses movimentos vão ser realizados como adução, abdução, flexão, extensão e deslizamento, tá? Então, todas essas articulações, elas vão realizar o movimento do punho e dos nossos dedos, né? Que são as falanges. Então, pessoal, temos aqui um conjunto de ossos do carpo, né? Todos esses ossos aqui são ossos do carpo. Então, nós temos uma articulação exatamente no osso do rádio
e os ossos do carpo. Então, a gente chama de articulação radiocarpal. Então, ainda falando aí do punho e das mãos, nós vamos ter radiocárpica, né, que é entre o rádio e o osso do carpo. Nós vamos ter carpo metacarpiano, ou seja, a articulação que vai envolver o carpo e o metacarpo. A metacarpofalangiana, interfalangiana proximal e a interfalangiana distal. Nós temos duas principais articulações do quadril, que é a sacroiliaca e a coxofemoral, tá? Que são articulações sinoviais, que também vão realizar vários movimentos, né? São triaxiais. Então, vão estar realizando aí adução, abdução, flexão, extensão, rotação e circundação. Então, a gente considera a articulação coxofemoral exatamente nessa região, onde vai envolver a cabeça do fêmur, né? Vai envolver a região do acetábulo e a região do quadril. Da articulação do joelho, nós temos três principais, que é a patelofemoral, tíbio-femoral e a tíbio-fibular. São também articulações sinoviais, que vão realizar os movimentos aí de deslizamento. Por quê? Porque a gente tem líquido sinovial, que vai realizar o deslizamento, flexão e extensão. Então, pessoal, aqui nós temos duas figuras que eu coloquei para vocês, que a gente vai conseguir visualizar alguns ossos, né? Aqui nós temos a patela, o osso da patela é a famosa bolacha do joelho, né? Aquele osso que vai proteger o nosso joelho, protege também a articulação sinovial. Nós vamos ter a tíbia e a fíbula, tá? Então, entre a fíbula e a tíbia, nós vamos ter uma articulação chamada de tíbio-fibular. Entre o fêmur e o osso da tíbia, nós vamos ter tíbio-femoral. E entre a patela e o fêmur, nós vamos ter a patela femoral, tá? Que nessa figura a gente consegue ver melhor aqui essa articulação. E, geralmente é a articulação que mais danifica, né? Que mais as pessoas têm inflamação, pancadas, é o que a gente utiliza mais, é a patelofemoral. E com isso, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.